Querido, abra comigo, por favor, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Amém? Pode ser sentado, por gentileza, querido. Eu quero partilhar uma palavra com vocês, querido, que quando eu acordei nessa manhã, Deus bradou no meu coração. Eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor falou de maneira muito clara ao meu coração. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 24. A missão de Paulo, o ministério do Evangelho. Está escrito: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, seja a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia, sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Glória a Deus. Querido, por gentileza, aplauda a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: deixa Deus te pegar nessa noite. Deixa Deus te pegar bem pegado nessa noite e transformar a sua vida e mudar o seu ministério. Amém? Glória a Deus. Querido, é justamente esse lugar que Deus quer nos levar, ao lugar de transformação, para que justamente o mundo possa passar a crer que Jesus é Deus. Entenda algo, irmãos, graças a Deus, Deus está levando esse ministério, Deus está levando as pessoas que estão realmente buscando a entender e querendo viver isso nesses dias, o poder do ministério de Jesus na terra. Pessoas que realmente querem viver o melhor de Deus, pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que elas têm vivido com Deus. E essa insatisfação, ela é gerada pelo próprio Espírito no coração do homem, porque Deus está comunicando a nós que Ele tem muito mais para nós do que aquilo que pensamos e imaginamos. Deus tem muito mais para a sua vida do que você pensa. Querido, isso é muito poderoso. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma declaração sobrenatural, uma declaração impactante, aonde ele está pregando e declarando para a igreja nos seus dias que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que mistério? O mistério de Cristo, o mistério do Espírito, o mistério de Deus. Deus quer realmente levar o mundo a conhecer, a ter acesso a este reino poderoso. Agora, o interessante é que Paulo declara o seguinte: que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre aqueles que não são salvos, isto é, Cristo em vós. Querido, quando é que as pessoas terão conhecimento desse mistério glorioso? Quando Jesus começar a ser revelado, não apenas por palavra, não apenas por uma boa pregação, não é isso. Eu tenho falado muito isso com o Anderson, a gente tem conversado bastante, eu tenho sempre dito isso a ele. Querido, o mundo não precisa de uma pessoa que saiba falar bem. Querido, as pessoas hoje não necessitam mais de
de ouro, para que os homens tenham esta imagem como um memorial da minha vida, a minha passagem na terra. Irmãos, talvez nós iríamos pegar outra coisa, não pão. Sim, aquele pão, o pão que às vezes a gente come de sobra, joga fora, que dá para cachorro. O pão que às vezes nós deixamos empolorar em casa. O pão que às vezes fica duro no armário. Querido, Deus quis pegar o pão. Eu e você não pegaríamos isso. Que isso, apóstolo? Não, eu e você não pegaríamos. Por menos, irmãos, nós não queremos ser humildes. Eu acho lindo quando Jesus disse para os seus discípulos, em Mateus 11:28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. E depois Jesus diz, porque eu sou manso, humilde. A palavra humilde ali nesse contexto, no original do grego, sabe o que significa humilde ali? Espírito de servidão. Alguém que veio para servir. Alguém que deseja servir. Alguém que adquire um coração de servo. Querido, na maioria das vezes nós não temos atitude de servos. Quer ver uma prova disso? As ofensas que nós carregamos no coração. Irmão, um coração que se ofende facilmente jamais será uma semente para a unidade. Um coração que se ofende por qualquer coisa revela-se um coração orgulhoso. Porque o que fere é o orgulho. Se alguém te faz alguma coisa, te fala alguma coisa, ai, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou chateado, irmão, revela o quanto de orgulho eu e você possuímos em nosso coração. Irmãos, nós não conseguimos olhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu quero te servir, você é maior do que eu. Querido, talvez nós subimos um púlpito, subimos um altar e pregamos isso. E de verdade, pregar não é difícil. Falar o que eu estou falando não é difícil. Mas quando você começa a pôr em prática tudo isso, esses dias eu ministrava para uma pessoa sobre perdão. Aí ela virou e disse assim para mim assim, apóstolo, mas o que o senhor está falando é fácil. É fácil falar. Eu disse, não é fácil falar não, querida. O que eu estou te falando aqui hoje, eu vivi na minha casa com a minha esposa na quarta. Eu acordei de madrugada 4 horas da manhã e confessei todos os meus pecados a ela e disse, por favor, me perdoa. E não foi fácil fazer isso, irmão. Agora é interessante, porque tudo aquilo que você ministra, Deus vai ministrar em você. Todos os pregadores têm que ter essa mente. Tudo que você prega, mais cedo ou mais tarde, Deus vai levar você para um lugar para viver aquilo que você está pregando. Fala para o teu irmão assim, Deus coloca a prova para te aprovar. Deus não quer te reprovar, Ele quer te aprovar. Porque Ele é Pai. Aleluia. Ele quer te aprovar, querido. E agora entenda algo, irmão, isso tem que acontecer. Porque nós temos que entender, irmãos, o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. O chamado de Jesus para mim e para a tua vida, como igreja, como corpo de Cristo, como membro desse corpo, é um só. Esse chamado é universal. Como o chamado de santidade, ele é universal. O chamado para manifestar Jesus também é universal. Querido, por que muitas igrejas, muitas denominações hoje estão aderindo e criando e buscando dia após dia estratégia para fazer com que a igreja fique cheia? Eu dei uma formação para os irmãos da intercessão na quinta-feira, irmão, foi a melhor formação que eu já ministrei na minha vida. E ligado àquela formação, eu quero fazer um seminário. Porque a igreja precisa entender, o mundo vai ser transformado, Deus vai manifestar na terra através do poder da intercessão. Escuta, eu vou te falar, querido, mais nobre do que falar de Deus para os homens é falar dos homens para Deus.
homens para Deus, porque isso revela o meu coração apaixonado por Jesus. Alguém que é apaixonado por Jesus, querido, muito mais do que falar de Jesus para a terra, ele quer falar da terra para Jesus. Moisés foi alguém que viveu 40 anos na sua vida de maneira intercessória, alguém que se esqueceu, anulou-se a si mesmo. Para quê, querido? Para falar de vidas para Deus, para interceder em favor de um povo cabeça dura, de duras servas. Querido, esse é o chamado da igreja. Entenda algo, irmão. Por isso que eu e você temos que nos esforçar para mudar a nossa aparência, para mudar o nosso jeito de ser, sabe, para viver com mais alegria. Querido, presta bem atenção. Hoje na noite de carnaval, quando nós saímos, eu fui levado para aquele grupo de hippie pelo Espírito, para poder falar do amor de Deus para eles, e mais do que isso, para amá-los naquela hora. Irmão, eu tive que suportar o cheiro de cigarro. Eu odeio o cigarro, me faz mal, mas eu estava ali. Tinha hora que eu ia falar para eles, eu engasgava com o cheiro de cigarro. Querido, e é interessante porque quando você vai para essa pegada, você percebe, sabe, os seus problemas são tão pequenininhos. Mas quando eu estava ali vendo, irmão, aqueles caras que chegavam ali, um grupinho, tinha uma moça, 2, 3, 4 homens, tudo de outro país, tudo de outra nação, outra cultura. Mas eu via eles ali, irmão. Quando eu via eles ali, querido, repartindo o que tinha, por mais que fosse bebida, latinha de cerveja, comida, eu ali do lado, o Espírito Santo falando para mim: dá uma olhada, observa bem. E aí ele começou a falar: vejam só, eles não me conhecem, mas vejam como eles conseguem viver em comum unidade. Vejam como eles repartem o que tem. E querido, os caras com violãozinho, porque hippie gosta disso, com violãozinho, irmão, tocando violãozinho, e eles cantando músicas espontâneas que saíam do coração deles, música da vida. Quando um deles falava assim: o cara chegou com um negócio desse tamanho aqui, parecia um dente de animal. A orelha dele era furadinho assim, para colocar o brinco normal. O cara chegou com aquele negócio, deu para ele de presente, um ganhou lá e deu para ele. Na hora ele tirou o brinco que tinha, mas ele pegou aquele brinco e enfiou. Ele dava risada, mas estava doendo, irmão. Aí no meio da situação ele disse que estava doendo muito. Aí o cara que estava com o violão, cantando músicas ali espontâneas, ele começou a criar ali um reggaezinho, um cantor do cara. E eles tudo ali dançando e cantando. A moça estava com um negocinho desse tamanho, parecia um copo de plástico, com um pedacinho de pauzinho na mão, parecia uma baqueta, ali, levando um sonzinho. E aí Deus disse para mim: vejam só, eles não me conhecem. Eu falei: eles não me conhecem, eles não têm casa, eles dormem na rua. Irmãos, eles repartem o que ganham, seja bebida, seja comida, até o cigarro eles estavam repartindo. E aí Deus começou a falar assim: a igreja diz me conhecer, as pessoas dizem me conhecer, mas elas não vivem isso. Elas ainda assim dentro da igreja são capazes de falar mal do pastor, são capazes de falar mal do irmão, são capazes de gerar desânimo na vida do outro, de contaminar o coração do outro, e não de gerar ânimo, de dizer vamos ficar juntos, vamos amar de verdade. Querido, eles não conheciam Deus como nós, mas a impressão que eu tinha é: eles conhecem mais do que nós. E aí o Espírito Santo começou a falar, e quando eu comecei a evangelizar, eu disse: sabe de uma coisa, querido? Eles começaram a falar para mim sobre a questão do comunismo e de outras coisas. E eles começaram a dizer assim: olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eles falavam para mim na língua deles: Deus sempre tentou colocar, impartir no coração dos homens o amor. Deus sempre tentou impartir no coração
coração dos homens, colocar no coração dos homens a preocupação para com o outro. Mas ele diz: sabe o que eu vejo? Eu vejo que isso não existe nas igrejas. É cada um pensando em si. Nós deveríamos fazer somente o bem e querer fazer o bem um para o outro, mas isso não acontece. Parece que cada dia que passa, mais e mais igrejas se abrem. Eles começaram a falar para mim, pregando para mim: igrejas se abrem, e uma igreja vai, quanto mais isso acontece, mais cresce, mais se abre igreja, mais divisão existe no mundo. Aí foi quando eu disse: por isso que eu não vim falar para vocês de religião, eu vim falar para vocês de Deus, eu vim falar do Reino de Deus para vocês. Porque de verdade, eu falei para eles, olhei para todos eles e falei: isso que vocês estão fazendo aqui, essa partilha que vocês estão tendo, essa alegria que vocês têm, não tem casa, não tem dinheiro, come o que consegue, bebe o que consegue, dorme na rua, um dá 6 meses no Brasil, o outro dá 3, o outro dá 1 mês. Eles vieram do sul do Brasil, alguns que vêm viajando, passando por países, cidades e estados. Eu falei: isso que vocês têm, se vocês colocarem tudo isso em Deus, vocês podem ir muito longe. Aí um deles virou para mim e disse assim: e tudo isso que nós temos foi Deus que introduziu em nós, foi Deus que colocou isso em nós. Cara, eles conseguiram entender que aquilo que eles tinham foi Deus que havia dado. A alegria em meio à situação, está cantando, está louvando ali do jeito deles, estão fazendo o que eles estão fazendo com alegria. E na hora eu disse: Deus, nós temos o Espírito Santo, a igreja tem motivo de sobra para celebrar em ti. Querido, escuta: Cristo em vós, a esperança da glória. O mundo não vai ser transformado se não for através de nós, pelo poder do Espírito Santo. Entenda, Jesus não chamou você para ser um crente denominacional. Ele não chamou você apenas para fazer parte de uma igreja, de uma denominação, para carregar no peito uma placa denominacional. Muito mais que isso, Deus entrou na nossa história para que nós pudéssemos sim revelar esta glória ao mundo. Aleluia. Esse é o propósito, querido. Cristo em vós, a esperança da glória. A palavra esperança no grego elpis, significa antecipar, usualmente com prazer. No sentido cristão, regozijo, expectativa, confiante da eterna salvação, sobre a esperança, o que se espera. Entenda algo, querido, você que está aqui nessa noite, independentemente dos seus problemas, dos meus problemas, das nossas lutas e dificuldades, independentemente disso, entenda, não perca tempo, irmão. Escuta o que eu vou te dizer: viver uma vida nessa terra sem cumprir o propósito é perder tempo. Se você e eu desejamos fazer a vida valer a pena, não adianta dinheiro, não adianta casa, não adianta carro. Hoje eu pago aluguel, querido, e de verdade, se Deus quiser que eu pague aluguel e me dê condição para pagar aluguel, eu pagarei aluguel pro resto da minha vida. Deus não me pôs na terra para ter apenas uma casa, 2 casas ou carros. Deus me pôs aqui para cumprir propósito. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos uma moça lá no apartamento, 3 carros, uma moça boa, um coração bondoso. Até alugamos para ela a vaga do carro, tinha 2 vagas, nós alugamos uma. Minha esposa falou: nossa, que moça simpática, hein? 20 minutos ela falou todinha a vida dela para minha esposa. Eu já disse
Estrela Amor chama para tomar um café com a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa: ter tantas coisas, irmãos, se cumprir o propósito, de nada vale. Entenda você, a tua vida está passando, a minha vida está passando, irmãos. A cada dia que passa, bem, nós estamos mais perto da morte. Essa é a lógica da vida. Cada minuto, cada batida no teu coração, querido, cara, entenda, o seu tempo está indo embora. E se tem algo que a Bíblia considera precioso, é o tempo, porque ele passa e nunca mais volta. E o que eu e você estamos fazendo? Esta é a noite marcada por Deus, querido. Você começa a ceia. Ah, apóstolo, não vou tomar não, porque eu sou pecador. Ei, Jesus veio pelos pecadores. Eu não tenho a religião por causa disso. Não, a pessoa para tomar ceia tem que ser batizada, tem que ser isso, tem que ser limpa, tem que ser pura, não tem que ter pecado. E não, então ninguém toma ceia. Todo mundo é pecador. Quantos pecados você já pecou hoje? Que eu já peguei. O problema é que a igreja acha que só adultério, roubar, matar é pecado. Não fazer a vontade de Deus é pecado, querido. Não cumprir o propósito é pecado. E deixa eu dizer, Jesus disse que veio para os sãos. Não, ele disse que veio para os doentes. Quem é que precisa disso? É o pecador. Se entrar o bêbado aqui agora e falar, eu quero tomar ceia, eu não posso negar para ele. Eu acredito que Jesus não negaria. Pode vir, filho, pode vir, pode tocar em mim, pode tocar em mim. Foi assim a prostituta, cheia de demônios. Ela tocou em Jesus e Jesus disse, tudo bem, perdoados são os seus pecados. Se Jesus não libertar, irmão, ninguém liberta. Se Jesus não libertar, não é a doutrina do homem que liberta,
E ele só prega para nego rico, irmão. Ele fala que tem uns lugares que eles vão pregar e você já começa a administração. Assim, vocês tudo aqui tem um problema. Porque se vocês não se converter, vocês estão lascados. Vai lascar todo mundo. Porque a Bíblia fala que o rico tem um grande problema. Tem que se desapegar de mamão. Tem que se... Cara, a mentalidade tem que mudar. Precisamos entender o nosso chamado. Precisamos entender que Cristo em nós é a esperança. Ou seja, Cristo em mim, Cristo em você, Ele é a expectativa. Entenda algo, irmãos. Entenda algo que eu vou te dizer. O mundo, para ser salvo, não precisa de uma boa política. Ah, vamos mudar aí o governo do Brasil. O governo presta. Olha como está fazendo, o país está afundando. Está vendo, irmão? E tem um monte de pastor comprando um jato. A Polícia Federal pegou agora um monte. Acho que foram 3 ou 4. Tudo com jato na garagem do sítio. O país está afundando. Está vendo? Os caras hoje estão ungidos para apóstolo, irmão. A primeira coisa que os caras querem é pôr um baita de um anel de ouro no dedo. E ela chama isso de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é o nome de Jesus Cristo, querido. Não é um pedaço de ouro que te dá autoridade, é o nome de Jesus. Transforma tudo isso em reino, em investimento. Eu não estou dizendo que não possa ter uma vida, não, glória a Deus, irmão. Porque essa ideia também que todo pastor tem que ter uma vida endividada, irmão, não é visão de reino. Mas todo pastor tem que ter o coração no reino de Deus. O coração tem que queimar. Tem que queimar, querido. Por isso que essa igreja está começando a entender. O nosso chamado é para interceder. Vamos orar muito, irmão, para Deus realmente, para conduzir esse ministério. Não é estratégia, o poder da intercessão. Vamos fazer o que Deus mandar, vamos fazer o que Ele pedir. E Deus há de trazer esse lugar nos negros. Deus há de trazer homens e mulheres para somatizar, para fazer com que o reino seja acrescentado, para fazer com que o evangelho avance. E vocês podem ter certeza, à medida que o coração de vocês estiver no reino, Deus os prosperará. O problema é que tem gente que não consegue ser fiel no pouco. Hoje ganhando pouco, ou mais ou menos, não consegue ser fiel. Como é que Deus vai lhe dar mais? Você continuar roubando ele? Não vai. A esperança da glória, a palavra glória, do grego doxa. Aí então vem a doxologia, o estudo sobre a glória. Sempre opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra, glória, esplendor, brilho da lua, sol, estrela, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade, algo que pertence a Deus e a majestade real que pertence a Ele, como supremo governador. Majestade no sentido da perfeição absoluta, da divindade, algo que pertence a Cristo, majestade real do Messias. Querido, há esperança, há uma expectativa dos céus e da criação acerca de mim e de você. Fala para o teu irmão assim, há uma expectativa. Entenda algo, irmão, presta bem atenção, parece loucura o que eu vou te dizer. Mas se você tiver discernimento do Espírito e um pouquinho de fé, você vai entender algo, que Deus te trouxe aqui. E quando você entrou aqui, a criação de Deus, assim como o céu, escuta, olhando você saindo da sua casa e vindo para a igreja, criou-se uma expectativa. Entenda, filho, a criação tem uma expectativa ao meu respeito e ao seu nessa noite. Aleluia. Qual é a expectativa? Que eu e você manifeste a glória, o esplendor
começa a ver em mim a tua luz. Tu és o sol da justiça. Faça com que essa luz venha sobre a minha vida e eu possa refletir essa mesma luz sobre os olhos dos homens, da criação. Entenda isso, querido, em nome de Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, ou seja, Cristo, a unção real habitando dentro de mim, dentro de você, é a nossa garantia de glória, ou seja, de esplendor nessa vida, em uma poderosa garantia, querido, de tal esplendor por toda a eternidade. Deus quer que eu e você viva como Cristo na terra. E quando nós chegarmos no céu, o céu nos reconheça, dizendo: é você. Você foi uma testemunha dele lá embaixo. Por várias vezes nós vimos a luz dele brilhando em você e através de você. Vem pra cá, o céu te reconhece. Entenda, querido, o que Jesus disse acerca de Batista. Desde os dias de João Batista, ele disse em Mateus 3: o céu está sendo violentado, e somente os violentos herdarão o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Olha, João é alguém que consegue refletir a glória do céu na terra, e homens que possam refletir esta mesma glória certamente vai estar aonde João também está. Querido, não é outra coisa. Por isso que nós temos que entender, quando nós tocamos, cantamos, pregamos, oramos, trabalhamos, vivemos, o chamado dele é para a nossa vida: reflita a mim. Por isso talvez isso explique, irmão, entenda. Por isso talvez isso pode explicar por que Jesus, naquela ceia, ele pega o pão e diz: é meu corpo. Ele pega o cálice e diz: é meu sangue. Porque ele estava dizendo: entenda, é isso que vai acontecer com vocês. Entenda, é isso que vai acontecer com vocês. Vocês serão plenos da minha presença através do meu Espírito. Entenda, irmão, durante toda a dispensação da lei, até Malaquias, até João Batista, o homem caminhava sobre a unção do Espírito. O Espírito vinha, falava com o homem e depois se retirava. O Espírito estava com o homem. O Espírito andava com o homem, como Deus andava no Éden com Adão. Mas depois que Jesus veio, nós temos o Espírito descendo do céu como línguas de fogo. E agora o Espírito não está mais sobre o homem. O Espírito não veio sobre o homem, o Espírito veio no homem. 1 Coríntios 3,16. E agora ele habita em nós. Ele fez com que a palavra de Jesus, irmãos, entenda, irmãos, o que eu dou na minha mão, segurando em minha mão, é algo natural. É algo natural. É algo natural, mas é no natural que Deus revela o sobrenatural. Isso é pão, mas
Dona Jovelina é uma senhora. Quando eu conheci a Dona Jovelina, irmãos, presta bem atenção, eu fui orar por ela em Itaquaquecetuba. Quando eu entrei na casa da Dona Jovelina pela primeira vez na minha vida, que eu entrei na casa dela, eu nunca vou me esquecer. Ela se encontrava em cima de um sofá, gemendo de dor. Gemendo de dor. Ela não conseguia nem andar direito, né? Ela, Dona Jo, dores das costas, um monte de problema. Nós entramos na casa da Dona Jovelina e eu comecei a orar por ela e liberei uma palavra, escutei uma palavra na vida dela, que Deus estava curando ela e que a casa dela seria um ponto de pregação. Eu nunca vou esquecer, foi a primeira vez que eu fui lá. Irmãos, eu fui embora. A Jovelina se levantou para a glória de Jesus. Ela é uma senhora de idade, ela passa por lutas, mas nunca mais ela ficou de cama. E a casa dela se tornou para nós na época um ponto de pregação. Nós alcançamos muitas vidas ali, irmão. A nossa alegria hoje é de poder olhar que todas as crianças que participavam de lá, todas elas hoje estão bem resolvidas na vida. Algumas casadas, formadas, foram batizadas, se tornaram também cristãs. E pensa numa velhinha, irmão, numa velhinha que pula e dança mais que as crianças, mais que os jovens da igreja. Essa mulher subiu 40 noites consecutivas, irmão, debaixo de chuva, no monte, não falhou um dia. Ontem estava lá no evangelismo com a gente, meia-noite estava lá conosco, batendo palma e louvando a Deus. E outros jovens estavam dormindo, descansando. Eu não sei do que é, mas estava descansando. Vocês estão entendendo? Quem está mal te levantar. Lembra do que eu comecei a dizer? O poder da decisão. Hoje eu decido, acabou. E você precisa sustentar isso. O que habita em você, o que habita em mim é maior do que aquilo que está no mundo, querido. Estou terminando a mensagem. O grande segredo para essa glória, para que cada dia seja mais manifesta em nós, querido, e através de nós é diminuirmos a cada dia. Precisamos diminuir. João 3,30. Convém que ele cresça, disse João, e eu diminua. Cresça, e ele cresça. Forma prolongada de um verbo primário, ou seja, fazer crescer, aumentar, ampliar, tornar grande o crescimento interior do cristão. Querido, Jesus, ele precisa que eu e você decida, que eu e você queira, que eu e você hoje opte. Deus, eu quero que o Senhor cresça. Isso é um processo. Então cada dia você precisa morrer para que ele cresça. Decida, não, os filmes pornográficos não são maiores do que eu. A masturbação não é maior do que eu. O pecado não é. Quando eu aceitei a Jesus, Jesus me colocou acima de tudo isso. Antes de ter Jesus, o diabo olhava para mim de cima para baixo. Mas depois que eu aceitei Jesus, querido, agora ele vai ter que olhar de baixo para cima. Porque em Jesus eu estou numa posição privilegiada. Em Jesus eu estou em outro lugar. Em Jesus somos chamados para manifestar a glória. Há uma expectativa no céu e na criação de Deus, que os filhos de Deus se manifestem sobretudo nesses dias. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Querido, precisamos dar uma resposta para o céu agora. Entenda o teu chamado. Para de ficar sofrendo, para de ficar lambendo as feridas, dizendo eu não presto. Ai, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha. Ai, meu Deus do céu, ai, eu não consigo viver mais no ministério, eu não consigo viver mais crescendo. Então você está com um problema sério. Cara, você nunca vai ser o que os outros determinam. Você vai ser o que você acredita ser. Presta bem atenção. Por espelho da vida, quando você olha para o espelho da vida, como você se vê? Como você se vê, você vai se tornar, querido. Cara, hoje Deus conversa comigo, rasgou no meio também. Eu falei, cara, como é que eu estou me vendo? Eu falei para os irmãos, nós precisamos ir logo para o rádio. E em nome de Jesus, orar para Deus prosperar o ministério. Para quê? Para a gente dar logo aí na TV, nem que seja na TV de
pastor fala assim. E isso serve de incentivo para os pais mesmo, ser mais santo, ser mais aguerrido, ser mais guerreiro, ser mais violento. E não desanimar, querido, é manifestar glória. Entenda, eu quero finalizar dizendo: Deus não te chamou apenas para cantar bem. Ai, fulano canta tão bem, qual é o problema? Cantar bem e não manifestar glória, eu prefiro alguém mal. Eu falava isso aí com o nosso ministério. Hoje nós temos um ministério, tecnicamente falando, eles estão bem, eles estão fazendo aula. Mas a gente já teve ministério que ninguém sabia tocar nada, irmão, fluía no poder de Deus. Deus está trazendo de volta a glória que foi embora. Aleluia. E eles estão lutando para isso, eles estão orando para isso. Estamos consertando todas as gotelinhas d'água para o teto não cair, porque não vai cair, a obra é dele. E Jesus disse que sobre a sua igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos avançar. Eu tenho que falar para ele: pensa assim, sabe? Às vezes a gente vê aí, pessoal, mas fulano, irmão, eu conheci ministro de louvor, eu conheci pessoas que cantam bem, irmão, gravaram já CD, já até tocaram na nossa igreja. Teve um dia que eu estava aqui em Mogi, eu fui pedir um hot dog, o cara chegou, estava passando na televisão, o Serginho Grossman. E quem é que estava cantando lá? Zé do Pagodinho. O cara chegou dançando e cantando. Então não é uma questão de cantar bem, tocar bem, levar um som bacana. A questão é de poder manifestar Cristo. Ainda que erra a nota, ainda que canta fora da afinação, que nem eu. Glória a Deus, querido, mas a questão é manifestar glória. Jesus quer que nós manifestemos a sua glória, a sua luz, a sua presença. E para isso eu e você precisamos ser radicais. Colocamos Deus em primeiro lugar em nós, nossas coisas, sentimentos, vontade. Precisamos ser mais radicais em Cristo. Precisamos entregar tudo para Ele agora, querido. Deus não requer muito de nós. Diga isso para o seu irmão: Deus não requer muito de você. Ele só pede tudo. E se você der tudo, querido, a glória virá. Muitos não querem ser usados por Deus. Muitos querem usar a Deus. Mas eu creio que você é diferente. Você deseja que Deus use você. Num bom sentido. Você deseja manifestar essa glória. Escuta o que eu vou te falar, porque foi algo que foi entregue para mim no começo de tudo. Escuta, eu pediria que você olhasse, principalmente quem veio pela primeira vez, que está nos visitando hoje. Uma das intercessoras veio até mim e disse assim: pastor, Deus acabou de dizer comigo, falar comigo. Eu falei: falou assim, Deus te disse que nessa noite Ele estaria reativando dons espirituais na vida de pessoas. E eu quero entregar isso para a igreja, porque isso é da igreja, isso não é para mim. Isso não é meu, eu não posso levar para minha casa, porque não é meu. Deus quer reativar seu dom. Querido, então hoje acredito que quando você tomar essa ceia, entenda, por favor. Se tem alguma enfermidade, se tem alguma coisa, por favor, entrega tudo para Jesus. E quando você terminar de tomar a sua ceia nessa noite, eu pediria mesmo, por favor, tome a ceia. Ah, mas eu não sou desse ministério, cara, não tem problema, toma a ceia. Nós somos uma só igreja. Jesus, quando Ele olha para a terra, Ele não vê placas, Ele vê uma igreja. Está entendendo? Há uma igreja de Jesus. Jesus não vê denominações, Ele vê uma igreja. Você é igreja de Jesus. Se você estava desviado, estava longe, de repente não desviado no sentido de estar no mundo pegando, de repente você estava bem perdido, sem ter uma casa para adorar, para dar junto, para crescer, para amadurecer, para comungar da unidade, da fé, do amor. Querido, Deus quer te dar a tua vida hoje. Aleluia. Eu falava com o Anderson, ano que vem a gente prepara uma estrutura bacana para a gente fazer um negócio muito top de amar a barraca e de se projetar para todos os dias de carnaval a gente ficar plantado de plantão, adorando a Jesus nas ruas, revezando se preciso for, porque eu sei e creio que isso agrada a Deus. E sabe o que o Espírito Santo acabou de me
dizer que existem pessoas que estão enfermas, espiritualmente enfermas, porque você perdeu a conectividade com o corpo. Você está parado. Você está parada. Se eu tirar esse dedo do meu corpo, cortar ele, colocar ele aqui, é por uma questão de tempo. Ele entra em estado de purificação. Meu corpo sentirá falta, mas meu corpo ele vai se adaptar sem um dedo. Meu corpo continua vivendo sem um dedo, sem a mão, desde que vive sem um braço, sem os dois braços. Só que aquilo que é tirado do corpo perde a vida. Então entenda, irmão, mesmo quem está na igreja, mas não está em conectividade, ou seja, não está em estado operacional, Jesus quer te curar nessa noite. Ele quer reconectar você ao corpo e falar para você: aqui é o seu lugar. Por que você parou? Por que você saiu fora? Por que você está insistindo nas suas ideias? Por que você está insistindo na sua hora? Não, eu estou dando um tempo, irmão. Ninguém dá tempo para Jesus. Tempo, quem dá é o pessoal do mundo. Ele está namorando aí. Eu vou dar um tempo aí para a gente ver se é isso mesmo. Porque nem cristão dá tempo. Tempo não existe para namoro cristão. Ou a pessoa não orou direito, irmão, e está com problema. Porque quem ora não tem tempo, não. Você não tem tempo, não. Eu conheci minha mulher, 3 meses eu queria casar com ela. Queria marcar casamento, ela ficou assustada. Eu marquei meu casamento com o André com 6 meses de namoro. Eu nunca tive dúvida. Nunca. De que ela é a mulher. Não era, ela é a mulher. Porque foi tudo muito direcionado por Deus. Eu queria que você nessa noite abrisse o coração, deixa ele entrar. Sabe, para de mentir para você, dizendo: não, eu sou super cristão, eu sou super envolvido com a igreja, eu sou super envolvido com a obra, eu sempre fui, eu sou 10, eu sou 1000. Não, para disso. Se alguém estiver fazendo louvor para você, que eles façam, mas você não faça mais para você. Deixa as pessoas verem você. Deixa as pessoas enxergarem o seu chamado. Deixa as pessoas enxergarem o seu ministério. Você tem um chamado pastoral? Você não fala para mim, não. Você pode ver que as pessoas chamam você de pastor. Você tem um chamado para diácono, para intercessor, para adorador. Fique tranquilo. Não busque a sua promoção. Pode ter certeza, Deus vai começar a te honrar, te promover. Só esteja servindo. Só esteja fazendo. Queira fazer mesmo. Queira limpar. Queira arrumar a mesa. Queira fazer. E de repente, quando chamarem, você pode hoje cantar. Você pode fazer a oferta. Você pode fazer. Você pode pregar hoje, irmão. Deus ele vai fazendo as coisas, irmãos. Não desperta nada sem antes que Deus desperte você. Só que ele está. Eu conversei com o Ricardo, cara, eu tenho um chamado, meu chamado é esse aqui mesmo. Aí ele falou assim: ó, apóstolo, eu quero saber onde você pode me ajudar. Eu falei: eu sei. Eu disse para o Ricardo: se envolva com tudo que você puder na igreja. Acabou. Aí ele disse: cara, o que tiver, você pode ligar para mim. Você está na minha folga, só pode ligar para mim. Irmão, acabou o sossego do Ricardo, ele me conheceu, já era. Pensa, eu vou dar sossego para ele. Quer trabalhar, irmão? Acabou. Eu vou contar com aqueles que estão dizendo: ok. Eu tiver uma parada fora, um evento, uma pregação, cara, eu vou indo, tu quer isso comigo? Cara, quer ir? Ele disse: eu quero. Vamos. Aleluia. Ai, como eu posso falar de Jesus que de pé, querido, por favor. Eu queria que você pudesse ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos terminar com a ceia.